Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café e Estratégias. Esse espaço feito com alma para quem sabe que na saúde, posicionamento, marketing, vendas, empreendedorismo com propósito muda vidas e cria histórias. No Café e Estratégias de hoje, o papo é reto, viu? O café é forte e a convidada é especialista em um assunto que muitos de nós evitamos, que é o dinheiro. Porque se cuidar da saúde dos outros é sua missão, cuidar da sua liberdade financeira precisa virar prioridade. Ela é contadora de formação, assessora de investimentos por paixão e uma voz firme quando o assunto é educação financeira para médicos, psicólogos, nutricionistas, profissionais da saúde. Então, seja muito bem-vinda, Marina Barros. Muito obrigada. Me ajudem a receber a Marina, porque hoje, gente, pegue aí papel e caneta, pega logo o seu café, porque hoje vai ser cheio de estratégias falando sobre esse assunto que é disruptivo, né? Demais. E nós já queremos saber, Marina, conta pra gente como é que uma contadora se apaixonou por investimentos e está aqui hoje para nos ajudar nesse assunto que com certeza transforma vidas, né? Falar sobre dinheiro. Conta pra gente aí um pouquinho dessa sua entrada nesse mundo dos investimentos. Então, Dona, ela é uma pergunta bem frequente, na verdade, mas as pessoas não percebem que tem muito a ver. O olhar estratégico que a gente tem com a contabilidade traz muito para o dia a dia dos investimentos. E muita gente não se toca disso. Minha história com os investimentos começou ali por meados de 2018. Eu ainda nem estava na faculdade, estava no ensino médio. E investimento para mim é uma coisa que veio da minha família, da minha base. Eu tenho muito a agradecer pelos meus pais, porque quando eu comecei a receber uma mesada, que antigamente você recebia ali um valor mínimo e era grande coisa. Uhum. E aí eu nunca fui de gastar dinheiro. Eu sempre tive esse problema que hoje em dia eu acho que é maravilhoso, inclusive. Mas eu não sabia o que fazer com esse dinheiro. Então eu recebia, eu não gastava e ficava ali parado. E eu ficava, poxa, esse dinheiro vai ficar parado e não vai me dar nenhum tipo de retorno. Eu preciso que ele, de certa forma, trabalhe pra mim. Pra que em algum momento da minha vida eu possa ter a opção de dizer, não, eu quero parar de trabalhar. Ou não, eu quero continuar trabalhando porque é algo que eu gosto. É algo que me move, que me traz propósito. E aí minha história com os investimentos começou a partir disso. E eu busquei uma área que me trouxesse mais conhecimento com relação a isso. Então, eu fui para a área de ciências contábeis. Nós temos diversas aulas, diversas matérias que pagamos com relação a investimentos. E isso, assim, me trouxe um olhar incrível, porque dentro de toda a empresa a gente precisa ter esse olhar mais crítico, mais analítico e puxar esse traço do investimento, porque senão nós vamos estar sempre trabalhando muito, trazendo mais para a realidade do seu podcast, dando vários plantões, abrindo várias clínicas e empresas, ficando doido com o trabalho e no final das contas a gente vai se aposentar com um salário ali razoável, digamos assim. Então, vamos ter que abrir mão da realidade de vida que nós temos hoje por falta de planejamento, por falta de estratégia. Então, essa ideia do dinheiro me ajudar, do dinheiro estar trabalhando comigo lado a lado e não contra mim ou para que eu precise dele sempre, despertou muito a minha atenção e eu acho que foi isso que me trouxe para o mercado de investimentos. Ai, que maravilha que você teve esse olhar já desde bem nova, né? Porque hoje, Marina, como nós conversamos, para você que chegou aqui agora, deixa eu contar um pouquinho para você. Eu estava em um almoço de negócios e aí conheci Marina, Clarissa e outras mulheres que fazem parte do escritório delas. E elas fritaram a nossa cabeça. Desde aquele almoço que eu comecei a olhar totalmente diferente para o dinheiro. E Marina, na minha consultoria, pasme, eu sou consultora, estrategista de carreiras na saúde e vejo muitos profissionais que hoje já são
donos do seu próprio consultório, que são donos da sua própria clínica, mas que não têm um planejamento estratégico financeiro para conseguir falar sobre investimento. Porque antes de falar sobre investimento, a gente precisa estar com todos os boletos, como eu falo lá em casa, pagos, né? A gente precisa conseguir fazer pelo menos a conta bater. Você conhece algum médico, algum profissional da saúde que você sabe que tem super experiência na especialidade dele, que é super bem sucedido na área da saúde, mas que não é tão bem sucedido assim com o dinheiro? Então, o meu ciclo de amigos, 90%, digamos assim, são médicos. Sim. Estão se formando, né? Porque medicina é um curso muito extenso. Sim. Todos estão se formando. E um dia desse eu tive uma reunião com um dos meus sócios, o Randall. E o cliente dele chegou pra mim e fez... Randall, eu tenho até vergonha de comentar sobre isso, mas eu tenho uma renda mensal de 50 mil. É uma excelente renda, mas eu estou sempre tendo que, no final do mês, dar vários plantões seguidos, trabalhar muito mais para ver se a conta do meu mês fecha. E quando você pensa, poxa, ganho 50 mil por mês, é uma realidade que não são todos os brasileiros que alcançam. Exatamente. Não é para todo mundo estar nesse patamar de vida. E aí, quando ele fala que tem vergonha de dizer sobre isso, a gente pensa, poxa, mas onde é que estava o apoio, o suporte dele, que ele acabou não buscando, para que ele chegasse numa idade dos 40, 50 anos, mais ou menos, que é quando a maioria dos médicos começam a cansar, fica aquele negócio desgastante, ficar dando plantão o tempo todo. Então, onde é que estava essa rede de apoio? Onde estava a educação financeira que o nosso país, muitas vezes, ele falta com nós com relação a isso. E aí, a gente começou a conversar com ele sobre isso e começamos justamente pelos boletos. Sim. Pelos empréstimos. E a maioria dos médicos, quando eles se formam, por ter esse acesso maior ao dinheiro. A crédito, né, Marina? Isso mesmo. Digamos assim, de uma forma mais fácil, entre muitas aspas, porque eu sei que não é fácil. Acabam fazendo logo, não, passei 10 anos da minha vida focado em estudar. Agora que eu tô vendo dinheiro de verdade pela primeira vez, vou financiar o meu apartamento. Erro número 1 dos médicos. Vou financiar o meu carro, vou mudar de patamar de vida. Mas será que tá na hora de fazer isso? Será que você, estando no começo da carreira, com todo esse gás, você adquirir uma dívida de 20, 15 anos, e aí chegar um momento que você teve um mês que você adoeceu, teve um mês que seu filho precisou de você, ou sua esposa, ou você precisou dar apoio aos seus pais. Será que nesse mês que você ficou parado, essa corda que você mesmo amarrou no seu pescoço por causa de um financiamento ou de um empréstimo, não vai lhe deixar com um burnout, por exemplo? Não vai te deixar com alguma deficiência psicológica mesmo, de que você precisa estar trabalhando o tempo todo? Não pode parar em momento algum, por causa de uma escolha que você fez sem uma educação financeira, sem um viés financeiro, que, claro, sabemos que na educação brasileira nós não temos esse apoio. Infelizmente não, né? Exatamente. Na verdade, nós não temos nem a educação financeira e muito menos a educação empreendedora. Porque isso é visão de empreendedorismo, isso, né? De deixar de investir em um carro para investir em algo que vai me dar retorno financeiro mais rápido, né, Marina? Perfeitamente. Acho que essa visão a gente precisa muito ainda de vocês. Eu me coloco nisso porque nós, profissionais liberais, não só os profissionais da saúde, que é a maioria que estão nos escutando agora, a gente não tem esse plano financeiro quando a gente começa. E aí depois o plano é de apagar incêndio, né? Isso. É de apagar a dívida do cartão de crédito. É você ficar escravo do seu trabalho, porque é como você bem colocou. Se eu não consigo cumprir com aquele compromisso, eu não consigo dormir tranquilo. E aí vai virando aquela bola de neve. Perfeito. Né? Quais são os erros mais comuns que você enxerga? Já que você tem muitos amigos aí da área da saúde, profissionais da saúde, quais são os principais erros que você enxerga, principalmente por quem está começando na carreira, nesse sentido do planejamento financeiro ou a falta dele? Então,
eu tive, inclusive, conversando com alguns amigos médicos, justamente para trazer mais essa visão da área deles, já que não é muito a minha área, e poder ser o mais assertiva possível. Sim. Erro número 1, que eu comentei agora: fazer um financiamento, um empréstimo, porque tá com aquela sede de mudar de vida, de mudar de padrão, de mudar de patamar. Esse é o erro número 1. Porque com isso você adquire uma obrigação que antes você não tinha. E você não sabe se no futuro próximo ou no futuro mais longo você vai ter a capacidade de arcar com aquilo. Você só quer mudar, mas você não entende que você precisa de um planejamento para tudo isso. Como tudo na nossa vida, Isso. né? E aí, erro número 2. Para quem tem clínica, para quem tem escritório, coisa desse tipo. Misturar pessoa física com pessoa jurídica. Gente, pelo amor de Deus, isso é um erro, assim, enorme. E isso eu trago até para minha área de contabilidade. Sim. É um erro que é comum em 100% dos casos, 99% dos casos, de qualquer área que você for. Qualquer área. Ah, não, porque eu tenho uma clínica, porque eu tenho um escritório, e esse escritório eu pago a escola do meu filho por ele. Mas o empréstimo do meu carro é pelo meu nome. Você não sabe discernir o que é receita da clínica, o que é despesa, o que você tem, o que você pode investir. Você não tem esse tipo de discernimento, esse tipo de tomada de decisão que é extremamente importante em qualquer negócio. Sem dúvida. E aí, erro número 3, só pra gente fechar os erros, eu acho que é a falta de acompanhamento. E aí eu puxo um pouco a sardinha pro meu lado. Como assessora, a gente vê que muitos clientes chegam lá no escritório: poxa, Marina, eu queria muito começar a investir, mas eu não tenho 500 mil reais, mas eu não tenho 1 milhão, Mas assim, não é isso. Como eu falei naquele dia do almoço, né? E aí a Clarice, que foi comigo, também disse, muito bem colocado. A gente consegue começar a investir com 7 reais. 10 reais. Não, isso pra mim foi totalmente disruptivo. E eu fico muito feliz de saber que realmente eu consegui mudar a sua visão. Sim. Nós conseguimos mudar a sua visão com relação ao investimento, porque é o meu objetivo. Eu preciso que as pessoas entendam que não é uma coisa de outro mundo, não é só quem tem muito dinheiro, quem é estabilizado. Não, é principalmente para aqueles que não sabe por onde começar, não tem um valor grande para começar, porque são essas pessoas que não conseguem juntar o dinheiro suficiente para realmente conseguir fazer um investimento grande. São essas pessoas que precisam mudar não só onde ela investe, mas como ela pensa sobre o investimento. Eu acho que esse é o grande quê da questão. Você precisa mudar a sua mentalidade com relação ao investimento. E muita gente não entende isso. Então, começa uma carreira na medicina ou em qualquer outra área e já embola trabalho, 1001 trabalhos, 1001 plantões e vai se embananando na rotina que nós sabemos que ela engole a gente. Muitas vezes a rotina, ela acaba sufocando. E quando a gente não tem esse tipo de apoio, esse tipo de norte, a gente não consegue, digamos assim, construir em todas as áreas da nossa vida. Sim. Conseguimos um médico, ele cuida da saúde da outra pessoa como se fosse a própria dele. Ele liga pra paciente, pergunta como tá a mãe, qual é o histórico familiar, vai atrás de tudo. E, poxa, a sua saúde financeira, que vai influenciar totalmente na sua saúde, né? No sua saúde física, na sua saúde mental. Perfeito, né? Exatamente. Muitas vezes o médico, ele se doa pro outro e ninguém se doa pra ele. Sim. Ninguém chega pra ele pra dar esse tipo de direcionamento. E eu acho que essa é a grande palavra que eu quero passar, que os meus sócios lá do escritório querem passar. É assim, não precisa de muito, você só precisa começar. E com esse começo, você vai vendo o patrimônio crescendo, você vai vendo as coisas andando e você vai tendo vontade. Não, eu vou me privar de financiar um carro esse ano, eu vou me privar de fazer uma grande escolha esse ano, porque eu quero que daqui a 30, 40 anos eu tenha uma aposentadoria tranquila. Eu tenho uma clínica que ela
Trabalhe por mim. Isso, exatamente. Marina, sabe o que eu achei, assim, super impactante do que vocês trouxeram de informação pra gente naquele almoço? Porque casou muito as informações que chegam pra vocês e que chegam na consultoria. Hoje, nós somos muito agraciados da informação chegar pra todo mundo, né? Isso. Então, lá atrás, se quando eu comecei a minha carreira, eu tivesse acesso a profissionais como você, que pudessem me orientar e traçar junto comigo um plano financeiro, com certeza hoje eu seria bem melhor sucedida financeiramente, né? Porque eu teria feito um plano para hoje estar bem mais tranquilo e o dinheiro trabalhando por mim. Mas na minha época, e eu nem vou contar minha idade aqui, isso não era possível. E o que eu achei muito legal é que a sua sócia Clarice, ela trouxe uma visão que muitos de nós não paramos para pensar. Às vezes você tem a conta ali no banco tradicional há anos e a sua pessoa de confiança é a gerente do banco, mas ela é a gerente do banco, ela é a gerente que está ali, claro, ela vai fazer por você, mas o intuito dela é trabalhar pelo banco. Então, você, profissional da saúde, que está nos assistindo, já manda esse episódio para um amigo seu, para um colega de trabalho que você quer também que tenha essa liberdade. Liberdade tem muito a ver, sim, com dinheiro, porque dinheiro é agente de transformação. Para que você procure a Marina, procure a Clarissa, procure o escritório, procure um profissional e faça o seu plano. Por quê? Dentro da consultoria, o que eu escuto muito: ah, mas eu não sou uma empresa. Quando eu tiver uma clínica, eu penso nisso. E aí, Marina, a psicóloga, a nutricionista, o fisioterapeuta, que a carreira dele é a marca dele, o consultório dele, o atendimento dele é a empresa dele, se mistura com os gastos pessoais, que é o que você acabou de colocar. Então, eu acho que esse é o maior pulo do gato. Tudo começa na nossa mente, na mentalidade, Isso né? mesmo. E aí, o que você considera, você como especialista que já me deu aí insights poderosíssimos, que meu marido tá te amando, viu, Marina? Meu marido tá gostando muito dessa transformação, de deixar de comprar um sapato para investir na minha aposentadoria. O que você considera hoje como algo que seja realmente fundamental para esse profissional, para esse dono da sua própria marca, começar a observar quais são pequenos movimentos que ele pode fazer para que ele não vire escravo, né, dos boletos, das dívidas aí que a gente acaba fazendo sem consciência? Então, são alguns passos, e isso aí a gente consegue mais numa primeira reunião, que é a reunião diagnóstico. Então tem a reunião diagnóstico também. Isso. Nós primeiros marcamos a primeira reunião, e aí nessa reunião eu falo pouquíssimo. Eu faço 2, 3 perguntas, mas o meu intuito é escutar o cliente. Sim. Eu preciso entender quais são as ambições dele, o que ele quer, se no próximo ano ele quer comprar uma casa, quer comprar um carro. Só que para tudo isso, a gente precisa de um planejamento. Então, nessa primeira reunião, a gente faz um planejamento financeiro. A gente pensa quais são as suas despesas, quais as suas receitas. E aí, a partir disso, a gente começa a ver, não, dá para todo mês eu aportar X. Então, com X, a gente vai decidir o que vai fazer. Ah, preciso de um carro para daqui a 6 meses. Então, vamos ver como é que você consegue juntar em 6 meses. Desse valor que você aportou, a gente consegue ter um rendimento que lhe ajude na parcela do financiamento. Sim. Então, a partir do momento que você teve um mês que precisou faltar, precisou não trabalhar, não dar plantão ou algo desse tipo, não teve consulta cliente suficiente e por aí vai. São várias coisas da vida, né, que acontecem. Você consegue ter esse suporte, esse segundo plano, plano B, para que as coisas funcionem mesmo sem você estar presente. Então, eu acho que, voltando à pergunta, né, as mudanças que podem ser feitas. Primeiro, dá o primeiro passo. Poxa, não sei o que eu faço com as minhas finanças, tenho um valor mínimo ali guardado como reserva, recebo tanto por mês e consegui aportar tanto. Procure alguém para lhe ajudar. Seja você estudando, tem muita gente que é autodidata e eu entendo completamente, só assim, cuidado, né, onde você vai buscar informação. Sim. E busque alguém. Por quê? Lá no escritório, nas reuniões com os meus clientes, eu costumo fazer assim. E isso eu aprendi com o pessoal lá do escritório. Assim, eu aprendi demais com eles. E aí, assim, nós somos uma parceria.
Marina e Daniela somos uma parceria. Então, você chega pra mim, como chegou pra mim já cliente, tipo, poxa, eu quero muito começar a investir, mas eu me meti num empréstimo de um terreno, de não sei o que, não sei o que, não sei o que é que eu faço. Então, somos uma parceria. Vou lhe indicar minha advogada, que sabe ler contrato, sabe falar sobre contrato, vai chegar pra você e vai dizer, ó, a melhor forma de você quitar esse terreno é assim. Então, a gente vai pegar, a partir dessa opção que ela deu, nós vamos criar uma nova forma de abordar esse assunto. Sim. Então, a partir daí, eu vou lhe auxiliar aonde investir para esse valor que está rendendo mensalmente. A gente conseguir pagar uma parte dessa parcela, você paga outra. E em 6 meses, a gente quita esse, digamos assim, essa enrascada que você se meteu. E a partir daí, a gente volta a ter outra reunião diagnóstica para saber quais são os próximos passos. Então, a partir daí, a gente vai agora... Você precisa de uma reserva de emergência, que esse, assim, é o principal para todo mundo. Sim. Então, vamos montar a sua reserva. Passou 2 meses, tá ok, minha reserva já é um valor ótimo. Que aí também existe um cálculo por trás disso. Vamos agora focar em investimentos a longo prazo. Ah, não, meu imposto de renda tá dando um valor muito alto. Eu preciso que esse valor que eu estou pagando de imposto de renda seja diminuído. Vamos fazer uma previdência. Ah, então vocês também orientam nessa parte dos tributos, porque o profissional da saúde, o profissional liberal como um todo, né? Tem muito essa questão de PJ, PF, saber separar, ó, por onde eu vou emitir a nota, o que é que vai ser mais viável para o meu consultório. Então, vocês também orientam essa parte. Isso. Como nós somos uma parceria, Sim. Então eu vou tentar te auxiliar de todas as formas que eu conseguir. Onde eu não consigo, que é, por exemplo, uma opinião de um advogado, uma opinião de um contador, que eu até entendo um pouco, mas assim, como não trabalho isso no dia a dia, eu prefiro indicar alguém. Sim. E aí, a gente vai tentando cercar todas as áreas, igual fazemos com os investimentos. A gente cerca inflação, cerca Selic, cerca tudo para tentar sempre manter sua carteira com um rendimento bom. Então, a gente vai sempre tentar fazer isso, abraçar tudo. Claro que muitas vezes a gente pode, né, dar um deslize, alguma coisa do tipo, mas assim, nada que seja absurdo. Então, eu acho que primeiro passo, se você for uma pessoa física que tem uma pessoa jurídica, separa. Primeiro Isso. passinho é esse, né? Isso. Saber quais são as minhas entradas e saídas da minha pessoa física e da minha pessoa jurídica, Exatamente. né, Marina? Separou, começa a mudar a mentalidade. Poxa, com 40 anos, onde eu quero estar? Quanto eu quero estar recebendo? E aí, isso parte muito para a mentalidade. E quando a gente está na primeira reunião fazendo ali o planejamento financeiro, muitas vezes quando a gente vê o valor que a gente precisa ter juntado para chegar com 60 anos e ter uma aposentadoria boa, muitos clientes se chocam. Poxa, eu preciso de tudo isso. A pessoa faltando assim 15, 20 anos para se aposentar. Caramba, como é que eu vou juntar tudo isso em 15, 20 anos? É por isso que a gente precisa sempre estar começando do início. Começa do começo, literalmente. E aí, ao passar dos anos, a gente consegue ter um auxílio tributário para que a gente pare de pagar imposto de renda e sim seja ressarcido do imposto de renda. Muita gente também não sabe disso. Eu mesma não sabia disso. Isso. A gente consegue estar tendo essa troca. Separou o PF de PJ. Lá nós também temos todo o apoio da PJ. Temos investimentos que são muito bons para PJ, então a gente também consegue fazer um planejamento para PJs. Sim. E aí, a partir desse primeiro passo que a pessoa dá, a partir desse... Não, como você falou mesmo, lá, depois do almoço, sua cabeça mudou. Pronto. A partir dessa mudança, o que nós vamos fazer? Como nós vamos agir a partir de agora? E aí vem as reuniões mensais ou semestrais, vai de acordo com a preferência do cliente. E vamos evoluindo. E lá no escritório temos casos de pessoas que chegaram, só tinham 10 mil reais para investir. E hoje tem 300 mil reais. Hoje tem, e assim, em um período de 5 anos. Que muita gente acha impossível.
Pois é, isso deve ser, assim, uma sensação de dever cumprido, né? De você olhar pra sua história e ver que valeu a pena tanto esforço. Porque a gente trabalha tanto, né, Marina? Isso. E chegar no final do mês, você só conseguir quitar os boletos e quando consegue, não é muito legal, né? Marina, agora me conta uma coisa. Hoje, existe muito essa discussão de, eu vou investir em renda fixa, eu vou investir em renda variável, eu vou colocar, tá bem alta aí o tal do Bitcoin, né? Sim. Para essa construção ser feita, tudo vai depender desse diagnóstico, pelo que eu entendi. Então, Isso. não existe o certo ou errado, existe a minha forma de onde eu quero chegar. É mais ou menos isso? Perfeito. Você colocou perfeitamente. Não saberia descrever melhor. Aham. E aí, tem cliente que não gosta do risco. Sim. Tem cliente que se colocou no Banco do Brasil, por exemplo, e aí começou a cair, se desespera, meu Deus, vai acabar com o meu dinheiro. Tem gente que não é adepta ao risco. E está tudo bem. Não tem problema algum. Conseguimos montar uma carteira só de renda fixa. Não, quero um pouquinho de risco, só pra saber como é. E aí eu vejo, bota só a pontinha do dedo, depois eu vejo se você bota o pé, a perna. E aí a gente também tem uma estratégia pra lidar com esse tipo de cliente. Mas assim, eu não tenho como dizer, vou lhe passar a receita do bolo agora. E aí, inclusive quem está assistindo, não, vou fazer isso, não preciso de ninguém pra me auxiliar, porque Marina disse que era assim, então eu vou fazer assim. Ou então, algumas pessoas famosas do YouTube, né? Diz que é pra ser assim. Não existe. Sim. É pra cada pessoa. Cada objetivo. Isso. Para cada direcionamento, nós temos um posicionamento diferente, nós temos uma estratégia diferente. E por isso essas reuniões também que a gente sempre tem ao longo do ano para rever. Não, meu planejamento ano passado, quando eu comecei sua assessoria, foi para comprar meu apartamento daqui a um ano. Sim. Mas os rendimentos estão indo muito bem. Eu tô vendo que tá dando certo. Eu não quero mais comprar um apartamento, porque eu vejo que não tem necessidade. Era um luxo. Então você mudou sua mentalidade. Já é outra. Sim. E a gente revê a sua carteira de acordo com essa nova perspectiva. Isso é muito legal porque hoje na era da inovação, principalmente na área da saúde, que é o nosso maior ouvinte, existem muitos investimentos que quem quer sair do convênio, investir no seu consultório particular ou ampliar o seu consultório para uma clínica, precisa fazer investimentos, né? E aí fica na minha cabeça, só ressoa a voz da Clarissa falando. Às vezes é melhor você deixar de investir em um carro que só vai te dar despesa e investir em algo que vai fazer com que o dinheiro trabalhe por você, porque aí se torna um investimento ao invés de um gasto, não é isso? Isso mesmo. Então, esse médico, essa fisioterapeuta, esse nutricionista que está nos ouvindo agora, mesmo que ele ainda não tenha essa condição de investir milhões, ele pode começar a fazer esse plano para que ele tenha essa tão sonhada liberdade de tempo. Porque eu acho que nós, profissionais liberais, a maior liberdade é o nosso tempo, porque o dinheiro, como você já bem colocou aqui, com um plano estruturado e um acompanhamento, a gente consegue construir. Sim. Mas o tempo não tem como voltar atrás, né, Marina? Exatamente. E aí, eu trago até uma situação que eu vejo muito dos profissionais liberais, onde eles querem fazer uma mudança de carreira, assim, sair de um plano pra ter sua clínica, ter seu consultório. Isso. E não consegue, por medo. Mas o medo não é de começar um projeto novo. O medo é de não ter onde cair. Não ter um segundo plano. E aí é onde vem a área de investimentos. É onde a gente dá a segurança para a pessoa de não, seus gastos são X. A gente construiu uma carteira que está rendendo os seus gastos mensais. Ou então você tem uma reserva ali de um ano. Você pode se aventurar o quanto você quiser. Você tem de onde tirar. Sim. Você tem como alimentar sua família. Você tem como não passar fome, enfim. Diversas outras variáveis, mas você tem como. Então, a pessoa, ela faz assim, realmente, se eu tenho onde ter esse suporte, eu tô vendo agora que essa área que eu tô seguindo não é a que eu quero. A que eu quero é outra. Só que muitas vezes, o pessoal fala, não dá dinheiro, não vale a pena. Fica essa conversinha que todo mundo sabe que existe, né? Então, e aí você acaba ficando com esse receio. Só que você tendo a segurança, você vai pra onde você quiser. Sim. Não, quero tentar ir lá para os Estados Unidos. Você vai. Entendeu?
E lá a gente tem todo esse apoio também com relação a isso. Por isso que eu sempre falo, sabe, Marina? Muitas pessoas colocam o dinheiro como um tabu muito grande e não é falado sobre esse tema em muitas rodas, né? Mas eu acredito muito que o dinheiro é sim agente de transformação, exatamente porque ele te possibilita ter essa liberdade de escolha. E além disso, para você ajudar alguém, você primeiro precisa estar com a máscara em você, né? Não tem como eu te dar carona se eu estiver andando a pé. Exatamente. Não é mesmo? Agora, para quem está nos ouvindo, Marina, o que é que você considera assim, essa pessoa está com a vida financeira saudável? O que é um indicador para quem está nos ouvindo agora, esse profissional liberal, esse médico, esse dono da clínica, o que é um indicador para ele pensar, não, realmente eu tenho a minha saúde financeira em dia e sou próspero financeiramente? Pronto, eu costumo dizer que são duas coisas. A primeira, você tem noção e entendimento de quanto você gasta e desse valor que você gasta, o que é supérfluo, que pode ser retirado, e o que é fixo. Sabendo disso, a gente tem também o que você recebe. Uhum. Não, se eu me matar de trabalhar esse mês, eu recebo tanto. Isso não é um bom indicador. Uhum. Um bom indicador é trabalho tranquilo o mês todo, não preciso ter um burnout para poder pagar as minhas dívidas. Então, tá ok. Gastos e despesas. Primeiro indicador. Segundo, você tem uma reserva de emergência que te sustente. Vamos falar de profissionais liberais. Então, digamos assim, 2 anos. Porque se você vai abrir um negócio novo, é ali no mínimo, do mínimo, 2 anos para você ver algum tipo de retorno. Uhum. Então, você tem essa reserva que te sustente sem você ter entrada de nenhum real por 2 anos. Se você tem, isso é ótimo. Já é um excelente primeiro passo, que muita gente não tem. Sim. E se você tem essa noção de gastos, de entrada de recurso, por onde vem, se você só tem uma fonte de renda, se você tem mais de uma, essa diversificação também é muito importante. Porque se tudo der errado no seu plano A, você não tem nenhuma outra fonte de renda, fica o questionamento. Então, eu acho que esses 2 pontos de saber os seus gastos, as suas despesas e sua receita é um excelente indicador. E para você ter certeza como tá a minha reserva de emergência. Uhum. Esse aí eu acho que é fundamental, né? Isso. Marina, eu estava até em uma das reuniões da consultoria com uma dentista. E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso. Porque o dentista, ele depende muito das mãos, né? A força de trabalho dele está nas mãos, né? Isso. E aí, se essa dentista, ela quebra uma mão ou acontece alguma coisa e ela fica impossibilitada de fazer ali o trabalho dela, de exercer a função dela. Vocês também orientam, nesse caso, para ter um seguro? Porque eu fico pensando que muitas vezes a gente faz aquele seguro da conta automático e acha que tá segurado, né? Uhum. Só que ninguém nunca nem leu aquela apólice, né? Eu nunca li aquela apólice. Vocês orientam as pessoas? O que a gente não tem, no que eu costumo dizer, o nosso shopping de investimentos, o que a gente não tem, nós temos parcerias. Sim. Então, como eu disse, a parceria que eu, como assessora, vou ter com o meu cliente, eu tento abarcar o máximo possível. Sim. Quero fazer um financiamento. Vamos analisar financiamento, vamos analisar consórcio, vamos saber quais são as melhores taxas. E aí eu, como assessora, eu consigo lhe dizer, não, a melhor taxa é essa. E aí a gente busca onde tem a melhor taxa. Então, não é nada engessado, não é nada como você comentou. Tem lá no banco esse seguro, mas ninguém leu a apólice. Não, tudo que a gente faz é muito explicadinho, é mostrando, é exemplificando, até que a pessoa entenda e sinta segurança o suficiente para fazer isso. Então, nós temos bons parceiros, inclusive lá no escritório, se eu não me engano, 90% fez esse seguro, justamente por todos serem profissionais liberais. Sim. Então, assim, é um suporte que a gente tem excelente. Então, nossa parceria, ela atende muito bem com isso. E a partir do momento que a gente vê que não faz mais sentido para o nosso cliente, ou até para nós mesmos, que somos clientes deles, a gente busca uma nova alternativa. Então,
O meu chefe, o chefe dos outros sócios lá do escritório, não é ninguém a não ser o nosso cliente. A gente sempre quer que ele prospere, que ele melhore, que ele avance. Então, tudo é sempre voltado para o cliente. Ou seja, é uma assessoria que você pega mesmo na mão dessa pessoa. Isso. E faz com que ela chegue ali no que foi planejado por ela. Isso né? mesmo. Ai, que pena que tá terminando nosso tempo, Marina. Eu tenho certeza que seu bloquinho tá lotado aí de estratégias para a partir de agora fazer substituições que façam sentido para você sair do convênio, sair dos plantões exaustivos e, de fato, investir na sua carreira, né? Mas, Marina, a gente tem aqui, eu costumo dizer que só quando a gente acha que foi maravilhoso para nós, porque para eles eu tenho certeza que foi super rico esse episódio. A gente faz aqui um brinde de café. Podemos fazer um brinde de café? Claro, Então deixa eu pegar aqui a lá. xícara. E um brinde aí ao Café Estratégias para você que esteve conosco. Já segue o nosso canal, porque toda semana tem conteúdos valiosos como esse, que faz com que saúde, posicionamento, marketing, vendas, empreendedorismo seja falado com alma, com propósito para te ajudar a evoluir ainda mais na sua carreira. Então, muito obrigada, Marina, por essa aula. Foi fantástico aqui a visão que você trouxe para todos nós. Para você que esteve conosco até agora e já se prepara aí para colocar em prática, porque eu quero saber nos comentários quais foram as suas conquistas depois desse episódio. Bora vencer?